Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos de volta ao canal. E nesse vídeo eu quero trocar uma ideia com vocês sobre um comentário aí que pipocou nos últimos vídeos que eu postei de como que eu consegui falar português em menos de 90 dias. E teve comentários assim que falaram: eu já aprendi francês, já aprendi inglês e já aprendi a gramática, e na hora de falar eu simplesmente travo e não consigo. Será que você tem alguma dica para compartilhar com a gente? E a resposta é sim, eu tenho sim. Então já fica ligado aí que eu vou falar essas dicas para você. Eu preparei 5 dicas para você e assim, se você colocar em prática, é certeza que você já vai destravar e vai conseguir falar sem nenhum problema. Então já sabe, né? Se inscreve no canal e comenta, compartilhe para você ficar ligado. Já é? Então, bora lá! E a dica número 1, eu acho que uma das coisas mais importantes depois de aprender a gramática é o vocabulário. E não é qualquer vocabulário, não é simplesmente saindo para lá aprendendo palavras por palavras. Eu já falei que isso não funciona. Mas assim, é aprender vocabulário relacionado à sua situação específica. A galera acha que tem que engolir o dicionário inteiro, mas eu já falei que isso não funciona também. Assim, faz muito sentido você aprender a gramática no início, para você poder se familiarizar com a estrutura da língua, como que funciona e tal. Mas assim que você chega num nível confortável, onde você já consegue entender as coisas básicas do idioma, coisas básicas que eu falo, tipo quando você lê alguma coisa e você consegue entender. Eu acho que quando você chegar nesse nível, você deveria começar a focar em outras coisas. Por exemplo, sua nacionalidade, seus hobbies, sua família, de onde você vem e coisas que você gosta ou não gosta. Tudo isso para facilitar o seu aprendizado, para criar uma conexão entre você e o idioma que você está querendo aprender. E também, por exemplo, uma grande parte da minha vida é sobre criar conteúdo, programar, é claro que eu sou formado em ciência da computação, para quem não sabe, curtir música e cinema. Então, quando eu começo a aprender um idioma novo, eu sempre foco nessas coisas, que assim, eu aprendo logo o vocabulário dessa minha bolha, tá ligado? Para poder conversar sobre as tecnologias, os filmes que eu gosto de assistir e tal, as músicas que eu gosto de ouvir. Tudo isso para facilitar a minha vida, o meu aprendizado. Então, para você aprender um idioma, focar nas coisas que estão relacionadas a você, joga uma parte fundamental na tua jornada de aprendizado. E então, assim, se você, por exemplo, estudar contabilidade, então faz muito sentido você aprender 100 ou 200 palavras relacionadas a isso. E assim, você focar no seu vocabulário, com certeza não vai ficar gaguejando por aí quando você tiver que falar. Fala sobre si mesmo, né? Porque você está aprendendo sobre si mesmo. Número 2 é a organização e a estruturação lógica. Assim, sabe quando alguém fala ou vai contar alguma coisa para você, sempre começa assim: você não sabe o que aconteceu ontem. Primeiro eu fiz isso, mas não deu certo, e depois eu fiz aquilo. Tipo, e no final foi assim. Essa ordem de pensamento segue um ritmo lógico, e qualquer idioma funciona desse jeito. E é muito importante que você conhece algumas palavras que ajudam a arrumar esses pensamentos, os famosos conectivos, que são assim: mais, se, talvez, por um lado, por outro lado, antes de tudo, em resumo, além disso, e etc. Porque existem muitos. E na fala, você não tem muito tempo para parar de pensar. E você não tem tempo também para apagar e editar igual quando você está escrevendo. Então, o pensamento tem que fluir. E se você souber pelo menos 2 conectivos, vai te ajudar muito nessa etapa da conversa, para iniciar ou adicionar algo e concluir. E sua fala soa 100% mais natural. E em inglês, por exemplo, eu uso sempre isso
para poder falar com as pessoas, para poder estruturar minhas conversas. E porque salvam muito, tá? Salvam muito. A terceira dica é: escreva tudo antes de você falar. Se é a primeira vez que você está tentando estruturar os pensamentos em outro idioma, pode parecer meio artificial, mas tudo bem, no começo é sempre assim. É totalmente normal acontecer isso. O truque é se dar tempo para escrever. E faça o seguinte: escreva uns 10 tópicos sobre sua vida diária, sobre sua rotina, tentando formar pensamentos lógicos. Conta como foi seu dia, o que você vai fazer amanhã, sei lá. Depois, leia o que você escreveu e analise quais palavras e estruturas mais apareceram. Por que isso é genial? Porque essas são as estruturas que você provavelmente vai usar nas suas conversas reais, tá ligado? E é a forma mais inteligente de você descobrir o que é mais benéfico para você aprender. Quarta dica. A quarta dica é: grave si mesmo e depois ouça. Todo professor de idioma já deu essa dica. E a parte chata é que realmente funciona isso, tá? É constrangedor demais? Com certeza, é sim. E principalmente no começo, porque você vai ter que ouvir a sua própria voz falando. E é outra língua também, né? Dá vergonha isso. Mas o que eu posso falar pra você? Não desista, continua. Se você desiste no começo, nunca vai saber como é que é no final, falando outro idioma. Então, quando você se ouve, você percebe os seus vícios de linguagem. Ah, eu falo muito, sim, tipo, por exemplo, eu falo muito, tipo, toda conversa que eu vou ter, eu falo, tipo, e isso eu uso como filler, que é, tipo, palavra de preenchimento, tá ligado? E sabendo disso, você consegue ir no idioma, aprender, e que está aprendendo e buscar assim, umas 5 ou 6 palavras de preenchimento que eu falei, que são os filler words. E para usar nessas pausas, para soar um pouquinho como os nativos, tá ligado? Aí, o ideal é você forçar a falar para a câmera do celular por uns 3 minutinhos sem parar. E fazendo isso, você consegue, você provavelmente vai esgotar suas ideias e vai forçar seu cérebro a produzir mais frases novas. Isso vai te ajudar muito na sua conversa. E por último, mas não menos importante, converse com outra pessoa. Se você tiver a oportunidade, principalmente se for com um nativo, que aí você, te fala, isso vai te ajudar muito na prática. E assim, seja online, com um amigo ou colega de classe gringo. Por exemplo, tem alguns amigos meus que tiveram a chance de conversar comigo em outra língua. Mas faça isso, é a melhor escolha, tá? Ah, mas eu não moro e eu não tenho com quem falar. Cara, sem desculpas. Hoje nós temos uma coisa que é muito importante, que é a inteligência artificial. Pega qualquer chatbot por aí, a função de falar, de voz, converse com ela. E aí você vai aprender. E a IA mesmo vai servir como seu professor, tá ligado? E assim, a IA não te julga também. E tem paciência infinita. E ainda te corrija se você pedir, tá ligado? Então assim, você tem oportunidade muito de falar. E essa prática, se você colocar em prática mesmo, se você fazer isso, você vai conseguir evoluir muito mais rápido também. Então foi isso para esse vídeo. Não falei muita coisa. E essas dicas, eu acredito que em prática consegue evoluir muito na sua jornada de aprendizado. Então, espero de verdade que essas dicas ajudem vocês e destrave o aprendizado de vocês, de cada um de vocês. E muito obrigado por assistir até aqui. Se ficou alguma dúvida, por favor, comentem, tá? E que eu vou responder todos os comentários. Não importa se sejam muito ou pouco, eu vou responder todos eles. E quem sabe eu faço outro vídeo sobre alguma outra dúvida que vocês tiverem nos comentários também. O
que você achou dessa versão mais incorporada, assim, mais próxima de vocês. Também comenta aí também se você gostou desse formato de vídeo que eu fiz. E deixa o like, se inscreve no canal e tchau. Também deixa a sugestão de edição de como eu deveria fazer ou se tá bom dessa forma. Então é isso. Valeu!